A paz do Senhor Jesus Cristo, meus irmãos e amigos. Eu vim lhes trazer uma mensagem de poder, de salvação, de cura, de libertação em nome de Jesus. Essa mensagem ela é para mudar a vida daqueles que estão precisando na área de relacionamentos entre pais e filhos. Essa mensagem é para entrar e tocar profundamente no coração dos pais e dos filhos. Para quê? Para que Deus possa abençoar poderosamente como Ele quer, porque o nosso Deus é bom, o nosso Deus é amor e é o Pai das misericórdias, e assim para que Ele possa abençoar poderosamente a vida de todos aqueles que creem no seu nome e que obedecem a sua santa palavra. Amém, meus irmãos? Primeiramente, eu gostaria de convidar você que feche os seus olhos neste momento, você que assiste essa mensagem, onde quer que você esteja, não fique assim preocupado com o que vão pensar, com o que vão dizer, porque o seu Deus te chama agora para que você tenha uma comunhão com Ele. Portanto, em nome de Jesus, feche os seus olhos, levante sua mão direita e diga assim: Senhor meu Deus, eu te agradeço por este momento e te peço, me dê revelada a tua santa e poderosa palavra. Muda minha vida, muda minha história, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos abrir então os nossos evangelhos, as nossas Bíblias, melhor dizendo, no capítulo 5 do livro de Deuteronômio. Esse livro é o 5º livro da Bíblia, você pode abrir aí para me acompanhar. E nós vamos ler a partir do versículo 16, que diz assim: o Senhor nosso Deus, honra teu pai e a tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Amados, muitas pessoas por este mundo afora não têm lembrado mais, não têm trazido mais a lembrança a importância de preservar, guardados os mandamentos de Deus. E isso tem feito com que muitos vivam uma vida muito aquém, muito diferente daquela que o Senhor Deus tem para estas pessoas. Então tem pessoas, por exemplo, que eles não estão satisfeitos com o bairro que estão morando, aí vão para outro e depois mudam novamente e mudam de cidade e mudam às vezes até de território, de país, e nunca estão encontrando a paz porque nada vai bem para eles naquela terra que eles criam que o Senhor Deus tinha dado para eles. Mas por que isso está acontecendo? Será que não precisamos notar, observar o que a palavra de Deus nos diz a respeito do Senhor nos abençoar na terra que Ele nos dá? Será que não precisamos trazer à memória e verificar, examinando o nosso coração, o nosso procedimento, se a nossa vida, a nossa conduta está de acordo com a vontade de Deus pela palavra? Pois é, novamente agora vamos ler para que possamos nessa meditação aprofundar. Diz a Bíblia Sagrada: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Novamente relembrando Deuteronômio 5,16. Então o Senhor nosso Deus, Ele nos dá esse primeiro mandamento que a Bíblia diz, nos traz a lembrança que é o primeiro mandamento de Deus com promessa. Existiam outros mandamentos anteriores, mas o primeiro mandamento com promessa, havia uma promessa associada ao cumprimento deste mandamento, direta é este mandamento, para que honremos o pai e a mãe. Então o conectivo não está aí à toa, não. Há pessoas que têm assim de uma determinada preferência e às vezes estão deixando a desejar a honra que deveriam estar dando à mãe em relação ao pai ou vice-versa. Mas o nosso Deus, Ele diz: honra teu pai e a tua mãe. E isso tem uma consequência. Deus não nos está trazendo este mandamento para que Ele não nos abençoe. Ao contrário, o Senhor Deus, Ele nos dá duas consequências, ou seja, duas bênçãos do cumprimento desse mandamento. A primeira, Ele diz assim: para que se prolonguem os teus dias.
Meus irmãos, se nós formos sinceros e analisarmos, ainda que tenhamos pouco tempo de vida, de passagem por este mundo, se olharmos as pessoas que não honravam seus pais e as suas mães e acabavam ter outro, porque tinham também outras condutas além desta, porque um abismo chama outro abismo, não pense alguém que ele vai estar desobedecendo a Deus, dando porta para o inimigo, e este inimigo que ele só vem para matar, roubar e destruir, não vai fazer outras coisas na sua vida. Ao contrário, onde quer que a pessoa ela esteja, ela tem que estar se preservando como? Na palavra de Deus, porque ali é o nosso refúgio. Então, o que eu quero trazer aqui a meditação é que o Senhor Deus diz que o primeiro para dele é para que se prolongue os dias da sua vida. Então o nosso Deus, ele nos promete longevidade, ou seja, os nossos dias ele vai cumprir aqui na terra. Não é que nós ficaremos aqui para uma eternidade, mas aquele tempo que Deus havia determinado, já na sua presciência, no seu poder e na sua vontade original, que estivéssemos aqui, será cumprido e da melhor maneira possível. Mas há pessoas que têm partido desse mundo muito brevemente, porque não observaram e não cumpriram este mandamento de Deus. Então esta bênção não pôde lhes alcançar. Antes, o seu tempo nesse mundo foi abreviado. Ao contrário, o nosso Deus quer que nós honremos o nosso pai e a nossa mãe para que ele possa cumprir a palavra dele. O nosso Deus nos abençoa segundo a sua palavra, que é a sua vontade. E ele diz para que se prolonguem os teus dias. E a segunda bênção associada ao cumprimento deste mandamento é: e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor Deus. Deus coloca aqui um novo conectivo E para que nós observemos que além da primeira bênção, a segunda bênção nos irá alcançar. Além de que os nossos dias serão prolongados nesta terra, além disso, tudo nos vai bem. É forte essa palavra, missionário Ricardo. Ela é muito forte, meus irmãos. Ela é tão forte como a alegria que o Senhor Deus terá de nos ver cumprindo a sua palavra, que diz: honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os teus dias e para que te vá bem na terra que te dá o Senhor teu Deus. Você crê, meu irmão, minha irmã, que Deus tem preparado essa terra que você está? Não somente o espaço físico que você ocupa, mas esta terra de promessas que Deus tem na sua palavra. Você crê de todo o seu coração que o Senhor Deus, ele quer te abençoar nesta terra? Eu creio, missionário. Portanto, meu irmão, vá firme nessa fé e cumpra o mandamento de Deus que diz: honra teu pai e tua mãe. Assim como eu, como todas as pessoas que querem ter os dias prolongados nessa terra e querem também que tudo lhe vá bem na terra que lhe dá o Senhor, porque tem pessoas, meus irmãos, que vão para uma terra distante. Você está entendendo espiritualmente, né? Sai da palavra, sai da vontade de Deus, não consulta Deus em fazer determinadas coisas. Aquela terra, ou seja, aquela região onde a pessoa está ocupando, entenda, seja ela no natural, aquelas coisas que ela decidiu fazer e ocupar, ou no mundo espiritual, as posições que ela está tomando, se não for dado pelo Senhor, ali não vai haver a bênção de Deus. Mas se Deus houver dado esta terra pela sua palavra, segundo a sua vontade, ou a pessoa estiver caminhando na vontade de Deus e ela estiver honrando pai e mãe, tudo vai bem para ela. Por quê? Porque a palavra de Deus diz isso e ela é irrevogável. Ela não pode ser negada, ela não será descumprida jamais. Todo aquele que cumprir o mandamento de Deus, honra teu pai e tua mãe, como o Senhor teu Deus te ordenou. Então, meu irmão, minha irmã, não pense que isso não é uma ordem de Deus, porque é. E isto não é, como alguém pode pensar, um mandamento, uma ordem de Deus para alguém que vivia no Antigo Testamento. Não, não. Porque aquele jovem de Marcos, capítulo... vamos até lá, em Marcos, capítulo 10, versículo 19, houve um jovem rico, muito próspero, né? Que ele foi ter com Jesus e foi perguntar ao Senhor Jesus o que ele faria
para herdar a vida eterna. E Jesus foi bem claro para ele, meus irmãos, de tudo aquilo que ele precisava fazer para herdar a vida eterna. Mas infelizmente aquele jovem, ele porque tinha muitos bens, você talvez conheça essa passagem bíblica, ele se retirou triste. Por quê? Porque o coração dele confirmou a palavra que Jesus disse a ele: uma coisa te falta, porém te falta. Vá, vende todos os seus bens e dê aos pobres e vem e me siga e terás um tesouro no céu. Mas aquele jovem se retirou triste. Ele se entristeceu e se retirou. Mas muita gente não percebe o que Deus, por causa dessa situação tão assim impactante de alguém dar as costas para Jesus e abandoná-lo triste. Alguém pode ter ficado pensando tanto nessa parte que não meditou na anterior. E Jesus, na parte anterior, ele falou bem claro àquele jovem rico o que ele deveria fazer para herdar a vida eterna. E Jesus disse para ele assim, em Marcos capítulo 10, versículo 19: tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra a teu pai e a tua mãe. Então, pelos lábios de Jesus, meus irmãos, nós ouvimos o mesmo mandamento do Senhor Deus que foi dado lá e escrito no tempo de Moisés, no Antigo Testamento. Então nós observamos que a vontade de Deus, ele não muda, meus irmãos. A vontade de Deus é a mesma. Seria simples se pensássemos muitas vezes assim. Talvez muitas perguntas nós nem faríamos para Deus se nós tão somente meditássemos: puxa, o meu Deus, ele não muda. Se ele mandou e disse que aquilo era bom e prometeu bênçãos para aquele tempo, a lei de Deus ela não veio para ser revogada por Jesus, mas cumprida. Então Jesus falou para o cumprimento daquela lei, ele disse àquele jovem: honra a teu pai e a tua mãe. É vontade de Jesus, meus irmãos, como Filho de Deus, que veio fazer a obra do Pai aqui na terra, aquele que está à direita do nosso Deus, advogando ao nosso favor, que nós cumpramos esta mesma palavra: honra teu pai e tua mãe. E muitas pessoas desprezaram, talvez, por ser um mandamento que está entre os 10, conhecidos como um dos 10 mandamentos. De certa forma até desprezaram, mas não meditaram que Jesus repetiu isso aqui, para confirmar a importância. Não despreze a palavra de Deus, meu irmão. Se você tem feito isso em relação ao Antigo Testamento, lembre-se do que Jesus ele disse: eu não vim revogar a lei nem os profetas, eu vim cumprir. O Senhor Jesus ele veio cumprir aquilo que estava escrito e ele deixou um novo mandamento para nós: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E nós temos amado o nosso pai e a nossa mãe? Precisamos meditar, meus irmãos, porque se nós não amarmos a eles verdadeiramente, como é que nós vamos honrá-los? Fica difícil, não é verdade? Mas se nós, sinceramente, ainda que tenha havido problemas, dificuldades, tenham havido grandes tristezas que tenham levado a uma família a estar quase dividida ou quase que não querendo um mais falar com o outro, o nosso Deus ele é poderoso, meu irmão, para ressuscitar um morto de 4 dias. Quanto tempo tem que o seu relacionamento ele está morto? Pois Jesus ressuscitou um morto de 4 dias. Não importa o tempo, meu irmão. Isso quer dizer que não importa o tempo para Deus. Poderia ter sido no primeiro, no segundo, no terceiro. Jesus esperou 4 dias e ressuscitou aquele morto para que todo e qualquer tipo de fábula popular caísse por terra. Mas ele poderia ter esperado 40 e teria feito o mesmo milagre, porque o nosso Deus ele é poderoso para fazer aquilo que para o homem é impossível. Então, se para você, meu irmão, o Senhor está falando a palavra de Deus e está ficando difícil, porque eu estou lembrando daquelas coisas do passado. Meu irmão, o meu filho, o meu pai, irmão, você não sabe o que eu passei na minha vida. Deixa Deus falar ao seu coração. Porque se Ele convidou você pelo Espírito Santo agora, para estar ouvindo esta santa palavra, foi para mudar a história da sua família e fazer vocês serem alegres e felizes juntos, porque o Deus dos céus é o Deus que criou homem e mulher, uma reunião.
criou pai e filho, uma reunião, criou a igreja, uma reunião, e o nosso Deus, ele diz que aquele que se separa insurge-se contra a verdadeira sabedoria. E antes disso ele diz, aquele que se separa busca o seu próprio interesse. Busque agora, meu irmão, o interesse que Deus tem de que você cumpra a palavra dele. Eu gostaria de meditar agora, porque essa primeira parte, ela enfatiza muito o relacionamento entre um filho para com o pai, né? Honra teu pai e a tua mãe. Então talvez hajam pais e mães agora me ouvindo, que por não terem recebido nem um pouco dessa honra, estão muito entristecidos, muito ressentidos. E tem filhos, de repente agora, que podem estar dizendo, missionário Ricardo, como eu tentei honrar meu pai e minha mãe, fiz coisas que eu entendia que eu estava honrando eles, mas o que eu recebi de retorno não me deu condições de continuar, pois o seu Deus vai lhe dar condições de continuar. E Ele quer batalhar essa batalha por você, que é filho, está com problemas, e vencê-la, porque no nome de Jesus nós temos a nossa vitória. Diga graças a Deus. E você, papai ou mamãe, que está com um filho tão problemático que você já não vê mais nem um filete ali de esperança dele te honrar. Mas esta palavra, ela vem te trazer não uma humana esperança, mas uma certeza de que o seu filho, depois de hoje, ele vai ser uma bênção na sua vida, papai, na sua vida, mamãe, e na vida da família. Por quê? Porque o nosso Deus, ele está agindo através do verbo de Deus, que está à sua direita, Jesus Cristo, para que a sua família ela seja restaurada em nome de Jesus e você receba a sua vitória em nome do Senhor Jesus. Mas antes disso, porque nós vamos orar ao final para a liberdade que Cristo chamou você para ter, porque foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Então agora eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, ou se não tiver uma Bíblia, e acompanhasse comigo no capítulo 3 do livro de Colossenses, Novo Testamento. Eu gostaria que você acompanhasse comigo a partir do versículo 20, o que o Senhor Deus, Ele nos orienta, nos manda pela sua palavra para que uma família ela continue debaixo da bênção de Deus, debaixo da vontade dEle. A palavra de Deus diz assim em Colossenses capítulo 3, versículo 20, diz, vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Você agora, meu irmão, pode estar pensando assim, meu irmão, mas eu sou filho, mas os meus pais, ou meu pai, ou minha mãe, que eu tive problemas, já não estão nem entre nós. O que eu faço, irmão? Pois eu te digo, irmão, ele ou ela podem já ter saído dessa locomotiva, vamos chamar como se fosse assim para você entender, que é esta vida aqui neste mundo. Mas e você que continua embarcado nessa locomotiva? Onde é que você vai parar se o seu coração estiver cheio de raízes de amargura por um pai ou uma mãe que já partiram, não estão mais aqui? Eles já vão ter com Deus para seguir a etapa, para a colheita que eles vão fazer lá. Mas e você, meu irmão? O que você vai colher? Aí eu te pergunto, o seu coração ele está leve ou o seu coração com aqueles que já partiram ele está pesado? Eu não estou chamando aqui, muito pelo contrário, você para orar, até esclarecendo, orar por alguém que já morreu. Não faça isso não. Isso é falta de sabedoria, a palavra não diz nada de fazermos isso aqui, ao contrário. Mas o que eu quero dizer a você é que você precisa orar a Deus para que o seu coração, se ele estiver enfermo em relação a estes assuntos de relacionamento pai e filho, filho e pai, você precisa ter uma cura dessas feridas no coração e uma restauração para que você possa andar aí como uma pessoa livre, uma pessoa que não está com um problema no mundo espiritual grave de ter ressentimentos e amarguras, raiz de amargura no coração com um pai ou uma mãe que já nem estão entre nós. Então você que é filho e tem a oportunidade
de obedecer os seus pais e suas mães. E digo isso também para aqueles que são filhos espirituais, preste atenção. Você precisa ouvir de Deus aquilo que Ele está lhe falando e obedecer. Ele diz assim: vós filhos, obedecei em tudo a vossos pais, porque isto é agradável ao Senhor. Meus irmãos, tem pessoas que são extremamente obedientes em tudo, mas não estão obedecendo seus pais, estão desagradando a Deus. Porque a Bíblia, a palavra de Deus, ela diz: porque isto é o que? A obediência a pai e mãe é agradável ao Senhor nosso Deus. Então, se uma pessoa ela estiver numa corrida tremenda nesse mundo, dizendo: puxa, eu estou fazendo isso, fazendo aquilo, está pensando que está agradando muito a Deus com isso, mas ela não está obedecendo a pai e mãe, ela está certamente desagradando ao Senhor. Mas ao contrário, nós queremos ser pessoas que agradamos ao nosso Deus, pessoas que Ele olha lá do seu trono e diz assim: eis o meu servo amado em que me comprazo. Por quê? Porque ele guardou o meu mandamento que diz: honra pai e mãe. Quando vem uma ordem do pai e da mãe, ele não fica ali tendo uma postura desonrosa com o pai ou com a mãe. Ao contrário, ele é obediente em tudo. E essa obediência em tudo vai fazer com que um filho, diante do Senhor Deus, ele seja extremamente agradável. Ele vai ser agradável aos seus pais. Olha que coisa bonita. Porque qual é o pai? Se você é filho ainda, no dia que você for pai, você vai passar por isso. Qual é o pai que não gosta que o seu filho lhe obedeça? Mas, além disso, vai ser muito agradável ao Senhor Deus. Então, aos filhos o Senhor Deus diz isso, e aos pais: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Então tem pessoas nesse mundo que não entendem por que os seus filhos andam tão desanimados. Aí eu pergunto: eles estão desanimados por quê? Aquele jovem que estava endemoniado, que o trouxeram, as pessoas concorriam, e Jesus perguntou, chegou no meio daquelas pessoas que concorriam e perguntou o que estava acontecendo. O pai falou: eu trouxe o meu filho aos seus discípulos, eles não puderam expulsar o demônio do meu filho. Ora joga na água, ora joga no fogo, como quem diz, qualquer hora vai matar o meu filho. Eu trouxe o meu filho aos seus discípulos e eles não conseguiram expulsar. E Jesus perguntou àquele pai: desde quando lhe sucede isso? E aquele pai, em lágrimas, ele rogou a Jesus para que o ajudasse. E ajudasse até na incredulidade dele. Mas por que houve necessidade de Jesus fazer essa pergunta? Porque muitas vezes, meus irmãos, há muitos filhos por esse mundo afora que estão extremamente desanimados. Porque os pais, eles têm, em vez de estarem sendo verdadeiros muros na vida dos seus filhos, para que o mal não lhes alcançassem, esses pais têm sido como portões escancarados abertos com a porta caída. Por quê? Porque têm desobedecido um mandamento tão importante de Deus, que diz assim: vós pais, não irriteis a vossos filhos, para que não percam o ânimo. Isso está em Colossenses capítulo 3, versículo 21, para você que ficou curioso agora. Irmão, uma pessoa que ela é irritada, aquilo ali vai magoando ela, vai magoando ela, vai magoando ela, vai magoando até o dia, meu irmão. É igual um granito. Você pode ter o granito mais duro que possa existir na escala. Fica ali aquela goteira, aquela goteira, aquela goteira. Um dia o que acontece? Pode passar muito tempo, mas vai fazer um buraco ali. Então tem filhos que são como verdadeiras rochas furadas. Por quê? Estão desanimados, estão cansados. Por quê? Passaram, às vezes, anos sendo irritados e às vezes profundamente por pais que não observaram o que Deus havia determinado na sua palavra. Novamente, o Senhor Deus diz: vós pais, não irriteis a vossos filhos,
para que não percam o ânimo. Irmão, se o Senhor Deus disse isso, um filho ele não está desanimado à toa, não. O fim dessa irritação, desse contínuo procedimento desagradável ao filho, por mais que ele tenha uma estrutura que seja forte, mais cedo ou mais tarde ele vai desanimar. E tem pessoas que caem em problemas da alma profundos, que hoje em dia as pessoas chamam isso de depressão e outros problemas da alma. E essas pessoas estão tremendamente desanimadas. Tem pessoas, tem filhos nesse mundo, meus irmãos, que as pessoas têm que pegar eles e levar para tomar um banho. Talvez você esteja em casa com esse problema. Irmão, se o seu filho está desanimado, o teu Deus diz agora a você. Se o teu filho entrou nas drogas, o teu Deus diz agora para você que ele vai entrar na vida do teu filho para animá-lo novamente, irmão. Ô irmã, agora, você precisa cooperar com o Senhor, seu Deus, e assentar no teu coração, meu Deus, ainda que eu tenha feito uma vida inteira de irritações para com o meu filho e minha filha, que hoje estão nesse caminho de perdição, talvez até nas drogas, andando com pessoas que são até matadores, assassinos, pessoas de baixo calão, ou pessoas que estão fazendo coisas de promiscuidade, coisas terríveis por aí. Eu não sei nem onde está o meu filho agora, mas eu sei de uma coisa, ele está desanimado. E ele está enganado, o missionário Ricardo, porque ele anda por esses lugares achando que aquelas coisas vão animá-lo novamente, mas eu sei, porque eu tenho vivência, que aquelas coisas vão acabar com ele. Eu não sei se um dia eu vou ter que sair pela rua e catar o meu filho, aí sei lá como, e trazer desesperado para casa ou para um hospital. Meu irmão, mas o meu Deus, ele diz a você agora, se você estiver disposto em cumprir a palavra dele como pai, sem irritar ao seu filho a partir de hoje, se arrepender do que você tem feito, o meu Deus, seja onde estiver o teu filho agora, em nome de Jesus, eu te digo, para a glória do nosso Deus, que ele vai se levantar animosamente, cheio de ânimo, e vai voltar por o caminho e a posição que você, como pai, como mãe, tem tanto desejo que ele esteja ocupando novamente. Tem filhos que perderam vagas em faculdade, em trabalho. Tem filhos que já perderam a honra moral diante da sociedade, da vizinhança. Mas tudo isso porque uma grande porta foi aberta no mundo espiritual chamada desânimo. E causado por irritações repetidas e repetidas e repetidamente de um passado próximo ou distante ou continuado. O que Deus quer agora, meu irmão, é restaurar a sua casa, a sua família. Vamos agora para um exemplo, eu gostaria de trazer um exemplo de uma família de sucesso que o Senhor Deus colocou isso há alguns anos no meu coração. E hoje eu estou aqui, eu dou glória a Deus que Ele me deu condições de estar aqui hoje para que eu possa ministrar esse entendimento a você. Talvez você, irmão ou irmã, tenha algum tempo de igreja, mas nunca percebeu isso. O Senhor Deus, Ele nos diz, honra teu pai e tua mãe para que se prolongue os dias da tua vida. Vamos então agora em Gênesis capítulo 5, a última parte da nossa mensagem, depois passaremos à parte da oração, para que Deus nos abençoe, nos livre, nos guarde de todo mal. Então você vai lá em Gênesis capítulo 5, meu irmão, e nós vamos agora observar o que aconteceu com a família de um homem que teve uma passagem nessa terra, uma passagem extraordinária. O nome deste homem é Enoque. A Bíblia diz uma coisa tão importante, impressionante, interessante, e que nos tem que nos trazer a um despertamento de que, peraí, nós precisamos avaliar o que foi que esse homem fez para ele ter tão grande privilégio, porque depois dele não se fala mais de um caso como esse. De uma pessoa que andou tanto tempo com Deus e foi arrebatado. Dessa forma, foi Enoque. Então, vamos, exceto Elias, que foi arrebatado também, mas o que eu quero trazer a você é esta vida que ele teve com Deus. É um testemunho diferente, mas ninguém na Bíblia teve uma trajetória como a dele e que Deus é tão
resumido no que ele fala e tão completo ao mesmo tempo. E depois ele diz qual foi a bênção que ele conquistou com esta prática que ele tinha com o Senhor seu Deus. Então vamos no capítulo 5 de Gênesis, que diz assim, a partir do versículo 21. E viveu Enoque, olha só com Deus, depois que gerou a Matusalém, 300 anos, e gerou filhos e filhas. Ou seja, este homem, ele foi abençoado com longevidade. Aqui é uma extrema longevidade, é no tempo de Adão, onde as pessoas viviam muito mais do que hoje em dia. Mas além da longevidade que este homem ele teve, porque você vê que depois desse filho chamado Matusalém, guarda esse nome Matusalém, porque eu quero meditar a respeito dele também, como eu disse no exemplo de família abençoada. Então, depois que ele teve Matusalém, ele gerou filhos e filhas. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Tudo bem. 365 anos foram todos os dias de Enoque. Se você comparar com os demais da lista, que estão aí no capítulo 5, você pode de repente até pensar, peraí, mas ele viveu menos do que os demais. Mas ele viveu o suficiente. Ele viveu o que Deus quis que ele vivesse. Por quê? Eu te provo. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. E andou Enoque com Deus. Preste atenção. E não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. Então Enoque, ele andou 365 anos com Deus. Né? Um ano nosso, né, do nosso calendário atual, ele tem, exceto as exceções que acontecem, né, de tempos em tempos, 365 anos, 365 dias. Só que Enoque, ele andou 365 anos, meu irmão. Com quem? Com Deus. Naquela presença de Deus. E um homem, quando está na presença de Deus, meus irmãos, ele está cheio do amor de Deus. Diga graças a Deus. Ele está cheio da paz de Deus, da longanimidade. Perto está o Senhor. Não é possível que uma pessoa esteja na presença de Deus e tudo aquilo que é de Deus não esteja envolvendo completamente a sua vida. E aquele homem, meu irmão, chamado Enoque, por ele estar buscando a Deus dessa forma, por ele ter vivido esses 365 anos na presença de Deus, teve um tempo que Deus falou, vem Enoque, e o tomou para si. E ele está lá na glória desde aquele tempo. Por isso que eu te digo, que eu te provava que havia um tempo para ele que foi o suficiente, meu irmão. Ele foi tão abençoado na terra, porque andou na presença de Deus, e a Bíblia não chega a dizer as bênçãos especificamente, mas eu creio de todo o meu coração, foi um homem extremamente abençoado, meu irmão. Na família foi abençoado. Ele teve filhos e filhas, aqui a Bíblia não diz quantos, mas ele foi extremamente abençoado. E o teu Deus, ele quer abençoar você extremamente, papai que me ouve, o filho que me ouve agora, ou mãe que ouve agora. O seu Deus, ele quer abençoar a sua família desse jeito. Mas ele precisa que você, agora, meditando nessas palavras, tome posse da sua bênção e diga, eu vou andar como pai, como mãe, na presença de Deus. Porque eu vi o que Deus fez com este homem chamado Enoque. Ele o abençoou poderosamente. Teve filhos e filhas, teve uma grande família. Tem pessoas que estão com a família minguando, tem pessoas que não sabem mais o que fazer, porque a família está se despedaçando. Mas ao contrário, Enoque, meu irmão, ele foi um homem extremamente abençoado e andando com Deus. Você, meu irmão, pode ser extremamente abençoado, mas se você andar com Deus como Enoque andou, minha irmã, você será extremamente abençoada, mas andando como Enoque andou na presença de Deus. Olha o que diz a Bíblia Sagrada, versículo 23. E foram todos os dias de Enoque 365 anos. Preste atenção, 365 anos, parece pouco. E andou Enoque com Deus. E não se viu mais porquanto Deus tomou para si. Glória a Deus.
Foi aquele tempo todo ali andando com Deus. E foi o suficiente. Agora vamos ver o filho do Enoque, para nós meditarmos no honra a teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da sua vida. Um homem chamado Matusalém. Viveu Matusalém 187 anos e gerou Lameque. Continua mais falando desse homem chamado Matusalém. E viveu Matusalém, depois que gerou Lameque, 782 anos e gerou filhos e filhas. Ou seja, que família abençoada, né? Você não vê ali a posteridade de Enoque encerrando ali com um problema, alguém estéril, com alguém que morreu subitamente. Não, vai falando só de prosperidade, meu irmão. O seu Deus está te chamando para que a tua família prospere, meu irmão. Preste atenção, porque o seu Deus é um Deus que criou isso tudo aqui que nós vemos, meu irmão. Você vai no meio das florestas, das matas, de tudo aquilo que Deus criou, vem as abundâncias de Deus, meu irmão. Não feche seus olhos, não fica só olhando para baixo. Eu sei que às vezes o problema, ele quer empurrar sua cabeça para baixo, para você só ver um ponto ali do problema. Levanta a tua cabeça agora e pensa assim: o meu Deus, Ele é um Deus de amor. Ocupa os teus pensamentos com a palavra de Deus, meu irmão. Creia de todo o teu coração que o seu Deus, Ele vai fazer com que os seus filhos e filhas, ainda que estejam distantes, dispersos, sem se falar entre si, estejam maior confusão por aí, mas que eles estejam abençoados como foram os filhos e filhas dessa família aqui que está sendo citada na Bíblia. E mais, versículo 27. E foram todos os dias de Matusalém 969 anos e morreu. Meu irmão, ele viveu, se você pegar essa lista anterior, do capítulo 5, você vai ver somas de idades que são totalmente fora. Nós que somos da fé, nós cremos que isso aqui aconteceu, que o nosso Deus não colocou isso aqui na Bíblia à toa. Mas o que está lá fora, ele pega isso aqui e ele acha que isso é loucura. Aliás, nós somos loucos por amor a Cristo mesmo. Agora, nós temos fé, meu irmão. Você e eu, você tem fé? Eu tenho fé. Então nós estamos melhor do que no que não tem, né? Nós temos uma coisa boa, que é a fé. Ora, se eu tenho uma coisa boa, que é a fé, eu estou melhor do que o que não tem, meu irmão. Porque o que não tem, ele um dia vai precisar daquilo que é bom, que ele sabe, e ele está dizendo: não é bem assim não, eu não acredito nisso, isso é coisa do passado. Já mexeram aí, não mexeram nada, isso aqui é verdade de Deus, meu irmão. Essas pessoas viveram muito mais do que se vive hoje. Mas infelizmente a Bíblia diz que entrou o pecado no mundo e com o pecado entrou a morte, meu. E tudo isso que nós vemos atualmente aí, nas famílias, na saúde, em todos esses tempos que não se cumprem, é por quê? Porque o pecado sobremaneira maligno está como um veneno do inimigo, destruindo, matando e roubando. Mas nosso Senhor Jesus, Ele veio para quê? Para derramar o sangue dele, para purificar-nos de toda iniquidade. E se tivermos cometido pecado, meu irmão, e confessarmos ao nosso Deus, todos os nossos pecados são perdoados. Agora, repara, vamos comparar Matusalém, presta atenção, Matusalém com Adão. E versículo 4, volta um pouquinho. Gênesis 5:4. E foram os dias de Adão, depois que gerou a Sete, 800 anos, e gerou filhos e filhas. E foram todos os dias que Adão viveu 930 anos e morreu. E Matusalém 969 anos e morreu. Ou seja, ele colocou ainda mais 39 anos na frente do primeiro, aquele que tinha sido criado por Deus, a sua imagem e semelhança. Mas por quê, meu irmão? Porque havia uma família abençoada na frente. Se a sua família estiver abençoada, meu irmão, não importa o que foi vivido para trás ou o que pode ser até vivido para frente, mas uma coisa eu sei: o seu tempo vai ser abençoado e a sua posteridade, enquanto a promessa de Deus estiver valendo para aquela posteridade, porque tem pessoas que dão as costas para a promessa. Tem pessoas que a promessa, isso é fácil de você entender.
O Novo Testamento está aí, meu irmão. É o livro mais vendido do mundo, é a Bíblia Sagrada. Fora o que eles não sabem, que são as distribuições da Bíblia Sagrada, que são feitas gratuitamente. É o livro mais vendido do mundo, mais distribuído. Hoje em dia até a internet, eles perderam essa conta, não tem como contar mais isso. Então, hoje nós temos o Novo Testamento, está aqui. Tantas e quantas promessas tem nele, em Jesus, o sim. E nele o amém. Glória a Deus. Mas tem quantas e quantas pessoas não estão fazendo caso da promessa de Deus. Estão se retirando como aquele jovem triste. Não, isso aí eu não deixo. E vai embora triste, retira-se triste e vai para onde desse jeito? Nós, ao contrário, que somos de Deus, que temos temor a Deus, nós vimos que esta família foi abençoada em seu tempo e na posteridade, recaindo sobre Matusalém. Por quê? Porque Enoque andou com Deus. E no tempo em que ele esteve neste mundo, ele buscou a Deus e buscou essa presença de Deus, e que ela não somente tem um contato com Deus de vez em quando, não. Ele andou com Deus. Ele guardou essa presença de Deus. E eu creio, meu irmão, a Bíblia não chega a esmiuçar, mas pela fé nós entendemos também pelo Espírito que nos faz ensinados em todas as coisas, que Enoque, com essa presença de Deus, ele foi um bom pai, né? Porque toda vez que uma pessoa fez, né, teve uma trajetória bonita com Deus, mas alguma coisinha ficou na sua vida que não agradava a Deus, o Espírito Santo colocou na Bíblia. Ao contrário, Enoque não. A Bíblia diz que ele, versículo 24, e andou Enoque com Deus, ponto e vírgula, e não se viu mais, porquanto Deus para si o tomou. O agrado de Deus foi tão grande que ele foi e tomou Enoque, vem. Assim tem que ser o agrado de Deus para conosco. Andemos com Deus, porque aquele pai, Enoque, ele andou com o Senhor Deus, e por ter andado com esta presença, o amor de Deus estava nele, a mansidão estava nele, a paz estava com ele, a longanimidade estava com ele, a fé estava com ele, a caridade, o amor de Deus estava com ele, a temperança estava com ele. Então, meu irmão, este homem, ele foi pela fé, dizendo novamente, a Bíblia não chega a dizer, mas pela fé, ele foi um bom pai para o seu filho, Matusalém, e para os outros também. Mas em específico, a Bíblia relata Matusalém, por causa da necessidade de relatar a genealogia também. Mas Matusalém, ele foi ressaltado a sua idade, porque a Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe, para que se prolongue os dias da tua vida. Então, por o Enoque ser um bom pai, ele não irritava Matusalém. Em contrapartida, Matusalém, creio eu também, pela fé novamente falando, que ele foi um bom filho e honrava o seu pai. Por quê? Porque os dias dele foram prolongados, meu irmão. Em relação até o primeiro, que foi Adão, que viveu aqui, segundo as Escrituras Sagradas, versículo 5, Adão, né? 930 anos, e Enoque, 969 anos, versículo 27. O tempo dele foi prolongado em relação ao primeiro, o que tinha sido criado à imagem e semelhança de Deus. Mas por quê? Eu creio, meu irmão, porque a Bíblia é verdadeira, a palavra é a verdade, Jesus é o verbo de Deus, é a verdade. Eu creio que Enoque, ele foi sendo um bom pai para o seu filho, ele o criou na presença de Deus também, sem irritá-lo, sem tirar o ânimo de Matusalém. E Matusalém, em contrapartida, porque esse tempo de vida dele dá testemunho, ele foi um filho que honrou o pai e honrou a mãe. Porque não somente ele foi prosperado por causa dessa quantidade de filhos e filhas na época mesmo, da criação, esse início, isso mostrava poder. Porque até então, o Senhor Deus, ele tinha dito ao homem crescer e multiplicar, e estava muito recente todas essas coisas. Em relação ao nosso tempo de agora, né? Apesar de eles terem vivido tantos e tantos anos, mas ele estava muito mais próximo da criação, isso que eu quero dizer, do que o nosso tempo agora. E o que eles tinham? Um grande homem, até alguns séculos atrás, um homem rico e poderoso, ele tinha muitos filhos, né? E ele deixava todos aquele poderio dele, aqueles bens dele para aqueles filhos. Então,
Em outras palavras, eu entendo, em nome de Jesus, que esta quantidade de ter gerado filhos e filhas é porque a bênção de Deus estava ali na família e também outras prosperidades, além dessa que eu já falei, estavam recaindo sobre aquela família. Então diz a respeito de Matusalém que ele gerou filhos e filhas. Por quê? Porque tudo estava indo bem para ele, na terra que o Senhor Deus tinha dado para ele. Ele estava ali naquele lugar e ali mesmo Deus abençoou. Por quê? Porque ele foi um bom filho, ele honrou pai e mãe. E assim se cumpriu na vida dele, pela fé novamente falando. Se cumpriu o quê? Que ele teve os seus dias prolongados. Ele teve o que? Gerou filhos e filhas, demonstrando que tudo estava indo bem para ele, na terra que o Senhor Deus estava dando para ele. Então, meus irmãos, nós que ouvimos a palavra de Deus, que fala a respeito da honra que devemos dar ao nosso pai e nossa mãe, para que se prolongue os dias da nossa vida e para que tudo nos vá bem na terra que o nosso Deus nos dá. E a palavra também de Colossenses 3:21 que diz para que os pais não irriteis os vossos filhos, para que eles não venham a perder o ânimo. Em nome de Jesus, eu convido a você, irmão e irmã que me ouvem agora, a que oremos ao Senhor para falar com eles a respeito dos nossos relacionamentos e para acertar a nossa vida com Deus, e também em nome de Jesus para que multidões de bênçãos e vitórias venham na nossa vida familiar, de relacionamentos, sentimentos mútuos entre pais e filhos, filhos para com os pais. Em nome de Jesus oremos. Feche seus olhos agora neste momento e diga assim: Senhor meu Deus, eu te peço, perdoa, meu Pai, por todas as vezes que eu deixei de honrar ao meu pai e à minha mãe. Meu Deus, eu quero honrá-los para que eu seja agradável a Ti e para que venham a ser prolongados os dias da minha vida e para que tudo me vá bem na terra que o Senhor Deus, ó meu Pai, o Senhor me dá. Eu te peço, meu Deus, perdoa todos os meus pecados que pratiquei nesta área contra os meus pais, na desobediência, no desconhecimento da Tua palavra. Meu Deus, eu também te peço, me ajuda a perdoar. Diga assim com fé, irmão, me ajuda, meu Deus, a perdoar aquilo que os meus pais me fizeram, porque o meu coração tem que estar inteiro na Sua presença. Eu te peço, meu Deus, me perdoa por tudo que eu possa ter feito, ainda que eu não saiba, que veio a desonrar o meu pai e a minha mãe, meu Deus, e os meus pais espirituais. Ó meu Deus, eu te peço também que ouça a minha oração. Eu perdoo tudo aquilo, meu Pai, que me fizeram, os meus pais possam ter me feito, que me deixou triste, desanimado. Meu Deus, eu perdoo tudo, Pai. Eu te peço, tira do meu coração toda raiz de amargura, todo ressentimento, e me faça esquecer todas as obras que me deixavam entristecido. Liberta-me, meu Deus, de toda tristeza, de toda a lembrança triste, de toda mágoa, de todo ressentimento. Eu te peço, meu Deus, renova as minhas forças, faz de mim, meu Pai, um vencedor, que na minha família haja bênção. A partir de hoje, meu Deus, me abençoa com o Espírito Santo o tempo inteiro, me ajudando para que eu possa honrar meu pai e minha mãe. E ainda que eu não tenha pai aqui neste mundo e não tenha mãe, meu Pai, aqui neste mundo mais, mas eu quero honrar ao Senhor, meu Deus, como a figura do meu pai, ainda que eu não tenha um pai biológico mais nesta terra. Mas e você que é filho, agora faça essa oração comigo. Meu Deus, eu te peço, como filho, me perdoa
por eu não ter, ao longo da minha vida, feito aquilo que o Senhor se agradaria para honrar os meus pais e minha mãe. E eu te peço também, meu Pai, me fortalece para que eu possa perdoar todas as obras que aconteceram no meu relacionamento com meu pai e minha mãe, que me deixaram desanimado, que me deixaram triste, meu Pai, que me fizeram infeliz, meu Deus. Mas eu perdoo todos eles e eu quero, Pai, na fortaleza do Senhor, honrá-los de todo jeito. E eu te peço, meu Deus, me ajuda a obedecê-los no Senhor, me ajuda, me fortalece, que eu quero obedecê-los, Pai. Eu te peço, meu Deus, como filho, perdão por todas as vezes, meu Deus, que como filho eu fui desobediente. Peça perdão a Deus agora, meu irmão, minha irmã. Peça daquilo que você se lembra, que Deus te fez lembrar agora, aquela desobediência, aquilo tudo que aconteceu, peça perdão. Diga assim também: meu Deus, eu te peço, me faz esquecer, meu Pai, todo o ressentimento, toda coisa antiga, meu Pai, e ao contrário, que na minha casa, no meu relacionamento com os meus pais, eu só consiga ver, meu Deus, o bem, que eu só consiga ver, meu Pai, as obras que o Senhor tem de alegrias para a nossa família. Ajuda-me com teu Espírito. E você que é pai e que é mãe, diga assim: Senhor meu Deus, eu te peço, perdoa os meus pecados que cometi e ajuda o meu filho que está desanimado, em nome de Jesus. Meu filho que está andando nessas obras erradas, meu Pai, me perdoa. Pai, eu deixei a desejar, eu irritei os meus filhos, eu fiz aquilo que o Senhor me falou que eu não deveria, mas eu fiz, Pai. Mas eu creio no Senhor, que o Senhor me chamou nesta hora para renovar, para restaurar minha família, para fazer o meu filho sair deste buraco, para sair desta prisão, meu Pai, que ele caiu porque ele entrou, meu Deus, nesse caminho de morte. Mas eu te peço, meu Deus, me perdoa, me ajuda com o Espírito Santo, nunca mais eu quero irritar os meus filhos. Me ajuda, meu Deus, faz de mim um vencedor na minha casa, com os meus filhos, que eu seja um exemplo de uma pessoa que tem a presença de Deus na vida deles, que traz a presença de Deus na vida deles, que nunca mais, meu Deus, eu venha irritá-los. E eu te peço, meu Deus, agora os pais e os filhos levantem suas mãos para o alto e digam assim: Senhor meu Deus, todos os pecados que eu possa ter cometido por palavras, atos, consciente ou de maneira inconsciente, eu te peço, como pai e como filho, me perdoa. Eu quero ser um bom pai e um bom filho. E você, minha irmã, diga: eu quero ser uma boa mãe e uma boa filha. E eu te peço, meu Deus, por todo este povo que me ouve agora, Pai, que o Senhor desça com poder agora, e o seu poder venha libertando as famílias de toda a obra de Satanás. E eu declaro que todo aquele que orou com fé, crendo no nome de Jesus, foi perdoado de todos os pecados, como pais ou como filhos, tantos quantos eles tenham sido, ou a gravidade do que eles foram, que você como pai pecou, ou como mãe, e você como filho pecou, mas Deus o perdoou nesta hora. E eu te digo isso em nome de Jesus: os teus pecados foram perdoados, porque o sangue de Jesus, ele purifica-nos de toda iniquidade. E eu te peço, meu Deus, que o Senhor opere agora, confirmando esta palavra, meu Pai, com sinais que se seguem aqueles que creem. Eu creio no Senhor, meu Deus, e eu convido esta pessoa agora, meu irmão, minha irmã, pegue as suas mãos, coloque para o alto e diga assim: meu Deus,
eu creio na tua palavra, em nome de Jesus. O teu filho coloca um fogo consumidor nas minhas mãos, e onde eu tocar, que o Senhor venha libertar e curar, em nome de Jesus. E eu te digo agora, meu irmão, minha irmã, coloca essas mãos sobre a tua cabeça agora, onde quer que você esteja ouvindo esta oração, assistindo essa programação, e diga assim: meu Deus, eu recebo este fogo que queime toda a obra do diabo e desfaça todas as obras do mal na minha vida, na minha casa, no meu casamento, na minha família, na vida dos meus pais, na vida dos meus filhos, em nome de Jesus, na minha vida como pai, como mãe, e está sendo desfeito agora no nome de Jesus. Agora fique um pouco em silêncio, deixe o missionário Ricardo orar, e eu, para a tua glória, meu Deus, eu vou usar o teu poder em nome de Jesus, ordenando, em nome de Jesus Cristo, Satanás, seus diabos e demônios estão repreendidos em nome de Jesus na vida de todos estes que estão assistindo esta programação, e eu os ordeno, espíritos malignos, peguem tudo que é de vocês agora, que vocês entraram por estas portas nos relacionamentos entre pais e filhos, e estão matando, roubando e destruindo nestas famílias, e saiam da vida deles, saiam da vida dos pais, saiam da vida dos filhos, onde quer que vocês tenham entrado, estejam roubando, matando e destruindo, seja na saúde, seja com esse desânimo nos filhos, essas drogas, esse homossexualismo, essa prostituição, essa vida errada do mundo das drogas, do crime, e em nome de Jesus Cristo eu te ordeno, Satanás, seus diabos, demônios, enquanto não saírem levando tudo que é de vocês, este fogo consumidor continuará caindo sobre vocês, espíritos malignos, e eu te ordeno, tira tudo que é de vocês, da vida dos pais, da vida dos filhos, em nome do Senhor Jesus. E eu ordeno, todo aquele que orou comigo com fé seja curado e liberto agora em nome de Jesus. E você que orou com fé, levante suas mãos e diga assim, respirando fundo: meu Deus, muito obrigado, eu recebo a minha bênção e a minha vitória em nome de Jesus. E eu te agradeço, porque foi para a liberdade que Cristo me libertou. E eu creio, meu Deus, que os meus pais serão para mim uma bênção, e os meus filhos serão para mim uma bênção, assim como eu quero e te peço que me ajudes, para que eu seja uma bênção para os meus pais e para os meus filhos, em nome de Jesus. Que na minha casa esteja a tua paz, que excede todo entendimento, e quem crê diz amém. Glória a Deus, meu irmão. Sê tu liberto, Deus te abençoe, vá na paz do Senhor Jesus.